Na madrugada silenciosa de 17 de março de 2015, um morador da Rua do Ouro, em Belo Horizonte, acordou com um barulho seco, como se algo pesado tivesse caído na calçada. Minutos depois, a polícia encontrava o corpo de um jovem empresário, Eduardo Santoro, caído diante do próprio prédio. Sem sinais de luta, sem testemunhas, sem câmeras funcionando. 10 anos depois, o caso ainda é um enigma. Suicídio, homicídio, acidente. Cada morador da Rua do Ouro tem uma versão diferente. Mas uma coisa é certa: alguém naquela rua sabe mais do que contou. Era terça-feira, pouco depois das 2 da manhã. A Rua do Ouro, no bairro Serra, estava mergulhada num silêncio que só é quebrado por um ou outro carro subindo em direção ao mirante. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Dona Neide, moradora do prédio da esquina, lembra até hoje do som que a fez levantar da cama. Foi como se uma porta tivesse batido com força, ou uma queda, um som seco. Depois, silêncio. Quando olhou pela janela, ela viu apenas o contorno de um corpo na calçada, perto do portão de ferro número 317. Em poucos minutos, as luzes dos apartamentos se acenderam. Os curiosos se amontoaram nas sacadas. E como em toda tragédia repentina, ninguém sabia ao certo o que fazer. A viatura da Polícia Militar de Minas Gerais chegou às 2h18. Os policiais encontraram o corpo de um homem de cerca de 30 anos, trajando camisa social e calça escura. Documentos no bolso. Eduardo Henrique Santoro, 33 anos, empresário do ramo de tecnologia. Morava no 8º andar do mesmo prédio. O portão estava fechado por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. A chave do apartamento estava caída a poucos centímetros do corpo. A cena intrigava até os policiais mais experientes. O delegado de plantão, Dr. Álvaro Mendes, chegou às 13h07 e fez uma observação que mudaria o rumo da investigação. Se ele caiu, por que o corpo está virado de lado? E onde estão os estilhaços do vidro da sacada? No prédio, o porteiro Antônio parecia confuso. Disse que Eduardo havia chegado por volta das 23h30, sozinho, e subido normalmente. Nenhuma visita registrada. Nenhum barulho. O relógio marcava quase 4 da manhã quando o corpo foi removido. No chão, uma única pista. Um celular quebrado, tela estilhaçada, mas ainda com luz piscando. Dentro dele, mensagens não enviadas e uma chamada perdida registrada às 2h02. O número era desconhecido e a ligação nunca foi retornada. Nos dias que se seguiram à morte de Eduardo Santoro, a Rua do Ouro virou cenário de boatos. Os jornais chamavam de tragédia misteriosa, os vizinhos de algo estranho, e a polícia não sabia o que dizer. A primeira hipótese foi suicídio, mas quem conhecia Eduardo dizia que isso era impossível. Ele era carismático, bem-sucedido, com uma startup crescendo em ritmo acelerado. Tinha comprado o apartamento há apenas 6 meses e falava em casamento com a namorada, Lívia Costa, uma arquiteta conhecida na região da Savassi. Mas bastou a polícia vasculhar o apartamento para o brilho da imagem perfeita começar a rachar. Na mesa da sala, um contrato rasgado. Em cima, uma xícara de café ainda pela metade e uma garrafa de uísque aberta. No quarto, o laptop ligado, com um e-mail não enviado endereçado a um sócio. Precisamos conversar. Do jeito que está, não dá mais para continuar. O delegado Álvaro ordenou uma perícia completa. As impressões digitais no corrimão da sacada não batiam com as de Eduardo. E um fragmento de fibra escura, possivelmente de luva, foi encontrado preso no metal. Enquanto isso, a namorada, Lívia, foi chamada para depor. De óculos escuros e voz embargada, disse: ele estava nervoso nos últimos dias. Dizia que alguém o seguia, mas eu achava que era paranoia. A declaração acendeu um alerta. Quem estaria seguindo Eduardo? E por quê? Um dos sócios da empresa, Marcos Leal, negou qualquer problema entre eles. Tínhamos divergências, sim, mas nada grave. Ele era meu amigo. Mesmo assim, o histórico de e-mails mostrava discussões acaloradas sobre um investimento que sumiu das contas da empresa. Algo em torno de R$ 400 mil. De repente, o caso de possível suicídio
começava a parecer um acerto de contas. Naquela mesma semana, a perícia recuperou parte dos dados do celular destruído. Entre as últimas mensagens, havia uma enviada às 1h58, 4 minutos antes da ligação misteriosa. Se algo acontecer comigo, procure o Marcos. 3 dias depois do enterro, a Delegacia de Homicídios assumiu o caso. A repercussão nas redes sociais crescia. Alguns diziam que Eduardo havia sido silenciado. Outros que era apenas um homem à beira do colapso. Mas o delegado Álvaro não acreditava em coincidências. A equipe revisou imagens de câmeras da rua. Quase todas estavam inoperantes, exceto uma, de um condomínio vizinho. O vídeo mostrava um detalhe que ninguém esperava. Às 1h56, um carro preto para em frente ao prédio. 2 minutos depois, as luzes do 8º andar se apagam. Às 2h05, o mesmo carro sai em alta velocidade. A placa, parcialmente visível, pertencia a um sedã alugado no nome de uma empresa de segurança particular. E entre os funcionários cadastrados, um chamava a atenção: Marcos Leal, o sócio de Eduardo. Quando confrontado, Marcos negou qualquer envolvimento. Isso é absurdo. Eu estava em casa, dormindo. Esse carro foi alugado pela empresa, não por mim. Mas o álibi dele tinha um problema. As antenas de celular mostravam o aparelho de Marcos conectado a uma torre a 600 metros da Rua do Ouro. Exatamente no horário da morte. Mesmo assim, nada era conclusivo. Sem testemunhas, sem câmeras dentro do prédio, o caso empacava. Até que uma nova figura entrou em cena. Um motoboy chamado Robson, que fazia entregas noturnas na região. Ele procurou a polícia após ver a matéria no jornal. Disse que naquela madrugada, enquanto passava pela Rua do Ouro, viu um homem parado no portão do prédio, olhando para cima. Ele parecia nervoso, tipo esperando alguém descer. Quando ouviu o barulho, ele correu para o carro e foi embora. Lembro bem da jaqueta preta. A descrição batia com o vídeo, e a jaqueta preta se tornaria uma das peças-chave no quebra-cabeça. O delegado ordenou uma nova busca na empresa de Marcos. Dentro do depósito, encontrou uma jaqueta de couro rasgada com marcas de fibra compatíveis com as encontradas no corrimão da sacada. Mas antes que Marcos pudesse ser preso, ele desapareceu. Saiu de casa no dia 25 de março de 2015 e nunca mais foi visto. O que parecia uma tragédia isolada, agora se tornava um jogo perigoso de dinheiro, segredos e fuga. O desaparecimento de Marcos Leal virou manchete em toda Belo Horizonte. A polícia acreditava que ele havia fugido para evitar a prisão preventiva, mas o caso tomou proporções ainda maiores quando a Interpol foi acionada. Os investigadores descobriram que Marcos tinha dupla cidadania brasileira e portuguesa e havia embarcado para Lisboa 2 dias após sumir. O bilhete havia sido comprado em dinheiro vivo e o passaporte usado era antigo, declarado extraviado meses antes. Enquanto isso, novas perícias no apartamento de Eduardo trouxeram respostas e novas dúvidas. No computador, peritos encontraram uma pasta oculta com registros de transações financeiras. Ali estavam planilhas e e-mails que comprovavam o desvio de valores da startup para contas no exterior. E o nome de Marcos aparecia em quase todas as transferências. Mas havia algo mais. Um documento digital assinado por Eduardo, agendado para ser enviado automaticamente em 18 de março, um dia após a sua morte. O arquivo nunca chegou ao destinatário. Foi interrompido manualmente às 2h03, o mesmo horário da chamada misteriosa em seu celular. Lívia, a namorada, voltou à delegacia para um novo depoimento. Com a voz trêmula, revelou que Eduardo havia marcado um encontro com Marcos naquela noite. Ele me disse que ia encerrar tudo, que tinha provas e ia entregar. Eu pedi para ele não ir sozinho. A partir dali, o Ministério Público concluiu. Eduardo havia sido assassinado durante uma discussão e o corpo arrastado até a sacada para simular uma queda. Mas sem Marcos, o caso ficou sem julgamento. Anos se passaram. O tempo apagou manchetes, o prédio foi reformado e a Rua do Ouro voltou ao seu silêncio habitual. Mas em 2021, uma nova pista surgiu. Durante uma operação contra a fraude financeira em Portugal, um homem foi preso usando documentos falsos. Chamava-se Miguel Lara,
mas as digitais pertenciam a Marcos Leal. Ao ser extraditado para o Brasil, Marcos negou tudo. Disse que Eduardo havia se suicidado e que fugira porque temia ser incriminado injustamente. Mesmo assim, uma coisa chamou a atenção dos investigadores. O celular apreendido com ele continha uma única mensagem não enviada, datada de 2015. Ele se jogou. Eu juro que tentei impedir. Mesmo com a prisão de Marcos Leal, o caso nunca foi totalmente esclarecido. O julgamento arrastou-se por quase 4 anos. A defesa alegava falta de provas diretas. A promotoria sustentava que a soma de indícios, digitais, mensagens e o vídeo da rua formavam um quadro inquestionável de assassinato. Mas em 2023, uma decisão surpreendeu a todos. Marcos foi absolvido por falta de provas conclusivas. O juiz declarou que a verdade dos autos não substitui a verdade dos fatos. Pouco tempo depois, Marcos desapareceu novamente. Dizem que vive em algum país da América Central, sob outra identidade. Outros juram tê-lo visto discretamente, visitando o cemitério onde Eduardo está enterrado. A Rua do Ouro hoje é apenas mais uma rua de Belo Horizonte, mas quem passa por ali à noite diz que o portão de ferro número 317 ainda guarda um silêncio pesado, o mesmo da madrugada em que tudo aconteceu. 10 anos se passaram, e ninguém sabe ao certo o que houve naquele 8º andar. Suicídio? Homicídio? Ou algo entre os dois? Alguns segredos parecem destinados a nunca serem revelados. E talvez o verdadeiro mistério da Rua do Ouro seja esse: a certeza de que a verdade sempre tem mais de uma versão, baseado em fatos reais. Um caso que ainda divide opiniões na capital mineira. Se você ficou preso nessa história até o fim, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você acha que aconteceu com Eduardo Santoro. A sua opinião pode ajudar a manter viva a memória de um mistério que o tempo ainda não conseguiu apagar.